Paz do Senhor, amados, do Senhor Jesus. Amados, e hoje eu vou dar duas lições, a 11 e a 12. Aqui é a tia Lucinha, e ela teria que ter dado domingo passado, aí eu vou dar todas duas juntos. E aí, se vocês terminarem essa aula, quiser dar uma pausa, depois partir para outra, pode ser. Eu vou dar tudo junto, que aí vai na sequência, tá? Então, vamos fazer uma oração para iniciar as nossas duas aulas. Pai querido e amado, bondoso, honroso e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, fica conosco. Pai, nos dê sabedoria, discernimento, nos capacita para fazer o melhor em teu santo nome. Pai, esteja no controle das nossas vidas, desta aula. Pai, nós te pedimos, fica conosco. Nós precisamos e somos totalmente dependentes de Ti. Nós te agradecemos, crendo na vitória, porque há poder no nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar um hino que fala muito das nossas lições que nós iremos ter hoje. Glória a Deus, o Senhor é todo-poderoso. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao teu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus. Não existe um amor maior do que o que Jesus fez por nós, né? Morrer na cruz por nós. A lição 11 nos fala a prisão de Jesus.
A lição 11 está no livro de Mateus 26 a 36. Vamos fazer essa lição, essa leitura desta palavra do Senhor, que está na lição 11. Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantou consigo a Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, novamente foi orar pela terceira vez, retirando-os, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba de espadas e porretes, vinda de partes dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, e esse prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, lhe disse: salva, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo os quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando, fugiram. Texto do dia. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Resumindo, Jesus, o Filho de Deus, foi assaltado, julgado e condenado injustamente por amor à humanidade. O objetivo, saber que Jesus cumpriu a vontade do Pai para nos salvar da condenação eterna. A palavra nos fala que Jesus foi orar no Getsemane. Getsemane fica no sopé, que é na parte de baixo, na parte inferior do Monte das Oliveiras, que eles falavam que no Monte das Oliveiras significa a prensa do azeite,
e significa que Jesus foi prensado neste lugar pelas nossas culpas. Jesus, quando ele mostra nessa lição que muitas das vezes ele saiu para orar só, ele nos mostra que o poder da nossa oração, e além do poder da nossa oração, que nós devemos sempre orar a Deus, e principalmente ele nos mostra que nós devemos orar em secreto. Quando fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te honrará em público. E ele mostra que nós devemos fazer as nossas orações a Deus secretamente nos nossos lugares escondidos, né? E quando Jesus, depois de passar por todas o que foi feito, sobre tudo que ele teve que passar, que ele foi cuspido, que ele foi dilaceraram as costas dele com 39 chibatadas e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e colocaram roupas de túnicas, uma capa de púrpura vermelha, que púrpura quer dizer vermelho, nele, e ele entregou a sua alma dizendo: está tudo consumado, que tudo que ele precisava passar, ele passou, não deixou nada para que se fizesse depois. Ele fez tudo o que precisava. E quando ele voltou e falou para Pedro, que o mesmo Pedro que tinha falado com bastante veemência, enfatizou bastante que nunca negaria Jesus, porque pouco tempo antes Jesus havia falado que Pedro iria negá-lo 3 vezes, e aí Pedro falou que não, e esse mesmo Pedro estava dormindo, e Jesus falou que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então que nós possamos pedir para o Papai do Céu, para que nós possamos sempre andar pelo Espírito e não pela carne, que nosso Deus nos fortaleça para fazer sempre a vontade do Papai do Céu, obedecendo papai, mamãe e sempre sendo filhos bons e sempre fazendo o bem, né? O Jesus sabia que ia ser traído, sabia que ia ser crucificado, ele sabia de tudo. Ele primeiro ceou com seus discípulos e fez tudo o que precisava ser feito, humilhou-se, lavou os pés, porque ele disse que ele era o mestre, mas ele veio para servir, e que nós possamos servir, sermos verdadeiros cristãos, que nós possamos ajudar nosso coleguinha, brincar com nosso coleguinha sem maldade, com coração puro, ajudar a nossa mãe, nossos irmãos, e que nós possamos viver como Cristo quer que a gente viva, em amor, em harmonia, né? Mas Jesus, quando ele foi para o Pai, ele disse que não nos deixariam órfãos, e ele iria nos enviar o Consolador, né? E Jesus, quando ele orou ao Pai, ele pediu: Pai, que se fosse possível o Pai livrasse dele aquela hora, que passasse dele aquela hora. Mas na mesma hora que ele pedia para que se passasse aquela hora, ele falava para o Pai: que não se cumpra a minha vontade, mas a sua vontade, né? Então, ele já sabia que estava chegando aquela terrível hora, e Judas que iria o trair. E aí Judas, ele chega e combina com as pessoas que estavam com ele, que a quem ele beijasse,
a quem ele beijasse, esse era o mestre, porque naquela época estava escuro, não tinha lâmpadas como a gente tem hoje, postes na rua, eram lugares escuros e ele estava no monte ainda, no Getsemane, que era fazendo oração, então ele estava num local que era, eles estavam com tochas e assim com as tochas não dava para ver a pessoa nitidamente como a gente está vendo aqui, eu, vocês, e a gente pode se ver assim, ver a face totalmente. Nessa época não. E aí ele combinou que era quem ele beijasse. E ele chegou e falou: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Nós muitas das vezes nós olhamos assim para Judas e ficamos indignados com Judas, o traidor, que ele, além de tudo, ele chegou no nosso Senhor Jesus, o chamou de mestre e o beijou. Muitas das vezes no nosso dia nós traímos Jesus. Às vezes quando nós não queremos fazer a bondade, fazer o bem para as outras pessoas, às vezes quando a gente não quer ajudar as outras pessoas, às vezes quando somos egoístas e queremos tudo para nós, queremos só ver o nosso lado. Às vezes quando nós passamos na rua, vemos uma criança, uma pessoa com fome e nós não ajudamos. Nós também traímos Jesus. Nós também beijamos Jesus, falamos, mestre, a paz esteja com o Senhor. E estamos traindo Jesus porque nós não estamos fazendo o que Jesus quer que nós façamos e que nós possamos pedir nesta manhã que o Senhor Jesus nos ajude a sermos bons, a sermos fiéis à palavra dele. E Jesus, ele nunca mudou, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, mesmo sabendo que Judas o entregou para tudo, ele o chamou de amigo. Ele o chamou de amigo e falou: o que tens para fazer, que se faça agora. Jesus ele não fugiu do que ele tinha para fazer e ele nos honrou com esse grande feito. E quando eles viram quem era Jesus, eles o prenderam e os levaram, amarraram e o levaram como um criminoso. Nosso Senhor Jesus, o Cordeiro imolado, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, nada, ele não cometeu pecado nenhum e foi tratado como um criminoso. Vamos ler o que vocês têm na lição? Jesus é preso e abandonado, mas Pedro, que juntamente com os outros estavam com Jesus, pegou sua espada e atacou um servo do grande sacerdote, cortando a orelha. Então Jesus disse: guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda, o meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Glória a Deus. Jesus tocou na orelha do homem e a curou, e em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo prender-lo: vocês vêm com espada e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir a profecia das Escrituras Sagradas. Jesus fez questão de dizer que estava se submetendo à prisão, pois, se não o quisesse, tinha um exército de anjos para o livrá-lo. Os soldados prenderam a Jesus e todos os discípulos o abandonaram. Fugindo, apenas Pedro o seguia de longe. Jesus veio para se cumprir tudo o que estava escrito. E como ele fala, você acha que se eu não quisesse cumprir
o que Deus determinou, eu não pediria ajuda ao meu Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos para defender nosso Senhor Jesus. E Ele mostra que Ele esteve com essas pessoas o tempo todo e essas pessoas nunca o prenderam, nunca quiseram prender, nunca vieram com porretes e espadas, mas que elas vieram neste dia para se cumprir tudo que Deus tinha determinado, porque nada que Deus fala, nada que Deus determina volta sem se cumprir. Então que nós possamos crer nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus, crer na palavra que cura, liberta e restaura, que é a nossa Bíblia, que o que Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre na minha vida e Ele cumpre na sua vida. Ele cumpre na vida da sua família. E Ele cumpre, Ele não deixa de cumprir. Sempre, porque Deus é fiel. Vamos encerrar esta nossa lição? Por amor, Jesus foi preso e condenado à morte por amar a todos. Nós, sem nunca ter cometido pecado algum, Ele poderia rogar ao Pai, Ele enviasse multidões de anjos para lhe defender. Mas Ele não se defendeu, unicamente por amor a nós, pois era necessário passar por tudo isso para que se fosse para nós, para que fôssemos salvos. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Ele passou, foi por amor a mim e a vocês. Todos nós somos amados, porque Jesus, Ele nos ama. E Ele nos guarda e nos protege todos os dias das nossas vidas, né? Tem a atividade, a lição. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades e postassem aí no grupo para a gente estar vendo. Eu achei muito bom que vocês estão fazendo também o resuminho, também é muito bom. Glória a Deus, que continue assim. Então vamos agora fazer a lição 12. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós iremos agora para a lição 12. Que a lição 12, ela nos fala o Monte Calvário. A lição 12, ela tem várias passagens bíblicas. E eu li e vou dar um resumo das passagens bíblicas, porque senão não teria como a gente falar todas, ler todas elas aqui, porque tem que ser uma aula mais rápida e eu já estou dando 2 aulas juntas, então eu vou fazer o resumo. A nossa lição, a primeira passagem da Bíblia está em Mateus 27, de 32 a 56, que fala do Simão Cirineu, que ele foi e ajudou a Jesus a carregar a cruz até chegar lá no Calvário. E aí fala também no Gólgota, né? Ele fala também da crucificação de Jesus no Gólgota, a morte de Jesus. E fala também quando Jesus clamou ao Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E aí ele fala que depois dele clamar e falar essas palavras, Jesus entrega o seu espírito. E depois que aconteceu isso, vários acontecimentos aconteceram. O véu foi rasgado de cima a baixo, do alto a baixo. E teve mortos que ressuscitaram, que apareceram na cidade. E aí várias outras passagens. E agora em Marcos de 14, versículo 14, capítulo 14, versículo de 66 a 72, fala de Pedro. Na minha palavra, é isso que eu queria falar. Na minha Bíblia, fala que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E aqui na nossa lição fala que Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou 1 vez. Aqui na minha lição fala que Pedro nega Jesus antes que o galo cante a 2ª vez, que é quase a mesma coisa, cantou 1 vez e ele negou 3 vezes, né?
E aí também fala que justamente, aí ele tem essa que é a mesma coisa, cantou 3 vezes antes que o galo cante a segunda vez, mas aqui na nossa lição fala que ele negou 3 vezes e o galo cantou. Daí essa é a passagem que fala sobre Marcos 14, de 66 a 72. Aí Lucas, a nossa lição de Lucas, ela está no capítulo 23, versículo de 26 a 43, que fala dos malfeitores. E fala dos malfeitores que um estava ao seu lado e o outro à sua direita, que era Dimas. Dimas era um pecador que no momento da sua morte ele se arrependeu dos seus pecados e ele falou com outro malfeitor que eles estavam ali sim pagando por aquilo que eles tinham cometido, mas Jesus não tinha cometido pecado algum e ele estava ali sem cometer pecado, sem cometer nenhuma atrocidade, sem cometer nada de mal. E aí Jesus pega e pede para Jesus, para que Jesus lembre dele. E aí Jesus pega e fala: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. E em João, capítulo 19, versículo de 17 a 22, ele fala da escritura, Rei dos Judeus, que está escrito, que foi colocada na cruz do nosso Senhor Jesus, que fala que ela é traduzida em hebraico, latim e grego. E aí ele fala que deitaram sorte da veste do Senhor, que eles pegaram, rasgaram a roupa do nosso Senhor Jesus Cristo em 4 partes e cada um ficou com a parte, porque eles criam que aquela parte daquela roupa eles poderiam fazer e vender e ganhar dinheiro, provavelmente, né? Porque eles estavam querendo uma parte da roupa, porque para início eles não criam que era o nosso Senhor Jesus, era o nosso Senhor e Salvador, né? E aí eles sortearam entre si as suas vestes, dividiu, e a túnica. A veste eles dividiram em 4 partes, cada um ficou com uma parte, e a túnica, como ela era uma peça inteira e não tinha costura, e aí eles tiveram que deitar sorte, né, da túnica para ver quem é que ia receber, né? E aí foi quando eles deitaram sorte, né? Porque não tinha costura. Aí foi também quando Jesus viu a sua mãe aos pés da cruz e ele fala para o discípulo que ele mais amava, e ele fala: mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. E esse discípulo tomou Maria e levou para sua casa e eles ficaram como se fosse mãe e filhos, né? Agora vamos lá, entrar na nossa lição. Isso aí foi uma da parte da Bíblia que a gente teria que ler e não dá para ler toda. Nós falamos de 4 evangelhos sobre o Monte Calvário. Mateus, Marcos e João, eles falam onde Jesus foi crucificado de Gólgota. Já Lucas, ele chama de Calvário. A crucificação, a morte de cruz, em Roma, era como se fosse, eu sempre oro e falo que as pessoas eram tidas como malditos. Quem tinha morte de cruz era maldito, a família era maldita, ele era maldito. E era uma das mortes mais horríveis que poderia se ter. Se pregava os cravos nas mãos, nos pés, e as pessoas ficavam suspensas e ficavam se agonizando lá, e elas sentiam fome, sede, e aí elas iam desfalecendo porque elas não conseguiam respirar, porque o peso ficava todo assim e o pulmão ia comprimindo, e aí acabava que ela não conseguia mais respirar.
Por isso que o período que Jesus estava crucificado, ele falou pouco, porque ele não conseguia falar. Ele tinha que fazer uma força imensa para falar, e foram poucas palavras que ele falou. E aí, na morte de cruz, lá em Roma, a morte de cruz tinha 3 formas de morrer de cruz. Tinha a forma de cruz em X, tinha a forma de cruz em T e tinha a forma de morte de cruz em formato da espada de Roma, que foi a morte que Jesus morreu, porque na parte de cima porque se fosse T, não teria a parte de cima onde colocaram o rei dos judeus. E aí, como a de Jesus, que é a forma da espada de Roma, tem onde colocar a placa de Jesus, rei dos judeus. Jesus, trabalhando a nossa lição, né? Jesus foi traído e preso, tudo em prol da salvação da nossa vida, da humanidade, da salvação nossa, da nossa família, dos nossos familiares, do nosso povo, de nós. Jesus morreu por nós. E quando Jesus foi levado, Pedro seguia, né, de longe. E pede-se para que a gente leia aqui Marcos 14:66. Marcos, vamos procurar aí. Marcos 14, versículo 14, capítulo 14, hoje eu estou confundindo, perdoa que a tia tá... Marcos, capítulo 14, versículo 68. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Fala justamente da nossa negação de Jesus, que muitas das vezes nós negamos Jesus quando às vezes a gente quer assistir coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus, coisas que não edificam o nome do nosso Senhor Jesus. Às vezes nós queremos ouvir músicas que não agradam ao nosso Senhor Jesus, que não edifica a nossa fé, que não nos aproxima de Deus. Às vezes nós queremos fazer gestos, brincadeiras que não agrada a Jesus, que não glorificam o nome do Senhor Jesus. Então nós mesmo achando que nós não estamos fazendo, mas nós estamos negando Jesus. Nós estamos deixando a carne tomar conta, porque como Jesus falou para Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E aí novamente aqui, fala de Pedro, e aqui justamente fala, nessa passagem, nessa lição aqui, no Trabalhando a Lição, fala que Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E quando ele viu que o galo cantou e ele lembrou das palavras de Jesus, e que o que Jesus havia dito, e ele tinha falado que morreria por Jesus, ele tinha falado que nunca negaria Jesus, ele lembrou, veio à mente dele, que ele tinha prometido tudo isso para Jesus, e na hora que precisou que ele cumprisse as palavras dele, que ele tinha prometido para Jesus, ele não conseguiu. Pedro andou com Jesus, Pedro viveu com Jesus, e ele negou Jesus. E que nós possamos pedir para o Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria e discernimento para que e fé, aumente a nossa fé e nos ensine a amar o nosso Deus como Ele merece ser amado. Que aumente nosso temor para com o nosso Senhor Deus, para que nós não possamos trair Jesus todos os dias nas nossas vidas, quando nós queremos fazer algo que não agrada ao nosso Deus e não agrada ao Espírito Santo que vive em nós, que entristece Ele. Porque o Espírito Santo mora em nós, nós somos morada do Espírito Santo. Então que nós possamos pedir para que o nosso Deus fortaleça. Porque mesmo Pedro negando a Jesus, quando Jesus apareceu para Pedro, depois de ressuscitar, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas?
apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E aí, na terceira vez, Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e falou para Jesus: tu sabes que eu te amo. E Jesus: apacenta minhas ovelhas. Mesmo Pedro tendo pecado contra Jesus, mesmo Judas tendo traído Jesus, Jesus não mudou com eles. Jesus não deixa de nos amar por causa dos nossos pecados. A gente é que se afasta de Jesus porque nós pecamos, mas Jesus está sempre ali, pronto a nos perdoar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não conseguimos nos salvar. Ao homem não é possível se salvar, mas a Deus tudo é possível. E a Jesus que nos ama, que Judas, mesmo quando ele traiu, entregou Jesus, Jesus o chamou de amigo. E ele não mente, Jesus. Judas, independente do que ele estava fazendo, ele continuava sendo amigo de Jesus. Jesus continuava sendo amigo de Judas. E Judas ele se suicidou, mas se ele tivesse pedido perdão para Jesus, Jesus o teria perdoado. Como ele nos perdoa cada dia. Nós cada dia cometemos pecado, porque Jesus disse: se a gente disser que não tem pecado, nós já estamos pecando. E Ele nos perdoa cada dia, Ele nos dá um novo amanhecer a cada dia, Ele nos proporciona cada dia um dia melhor, um sopro de vida. Então nós só temos que agradecer esse Jesus que fez tudo por amor a nós. Tudo que Ele passou foi por mim e por você, por nos amar. Dolorosa cruz. Logo pela manhã, os principais sacerdotes se reuniram com outros líderes religiosos e amarraram Jesus e levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos ainda tentou livrar Jesus, propondo ao povo furioso soltar um prisioneiro. Isso era costume de ocasião da festa da Páscoa daquela época. No entanto, a multidão escolheu soltar Barrabás, um assassino. Olha só, a multidão, ela escolheu que soltasse Barrabás, mas não soltasse Jesus, para que se cumprisse tudo o que estava escrito. Um assassino condenado injustamente. Jesus seria preso e crucificado. Após ser chicoteado e esbofeteado, puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos e sobre os seus ombros uma pesada cruz que deveria ser carregada até o Gólgota, para lá ser crucificado. E sobre a cruz colocaram uma placa com uma inscrição: o Rei dos Judeus. Ao chegar ao monte, o penduraram na cruz, pregaram seus pés e mãos com cravos, espécies de prego. As pessoas que passavam zombavam dele, balançando a cabeça e insultaram. E Jesus disse que era capaz de destruir o templo e de torná-lo a construir em 3 dias. Desça da cruz e salve a si mesmo. A dor da cruz, dos insultos e dos pecados de toda a humanidade que estavam sobre ele foi tão intensa que depois de algumas horas Jesus falou bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Neste momento, Jesus estava cravejado dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros. E Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Deus é justo. A palavra diz que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, não é Jesus que se afasta de nós. É os nossos pecados que nos fazem ficar distante do nosso Deus. E neste momento, Jesus estava com todos os nossos pecados. E Deus
amava o seu filho, porque quando ele batizou, ele falou: este é meu filho amado. Mas ele não podia ficar perto de Jesus porque ele estava todo contaminado com os nossos pecados. E ele teve que se afastar de Jesus. E foi o momento que ele mais sentiu dor. Foi quando ele viu que o seu pai teve que se virar e se afastar dele. Enquanto ele passava por todas as provações, por tudo que ele teve que passar, ele passou confiante, porque o pai dele estava com ele. Como muitas das vezes nós temos passado por provas, às vezes nosso papai, nossa mamãe perde o trabalho, às vezes nós temos que diminuir os nossos consumos, às vezes a nossa mamãe não tem uma condição de estar levando a gente para lanchar fora, para passear, para brincar em algum lugar que você quer ir, porque às vezes está apertada, sem dinheiro, mas que a gente saiba que brincar é bom, de ir para um cinema é bom, de ir no shopping é bom, de comprar uns brinquedos é bom, de comer um sanduíche é bom, de comer uma pizza com a família é bom, mas que o melhor ainda é saber que Deus está na nossa vida e é saber que seu pai e a sua mãe estão com você, independente da situação que estejamos passando. A gente tem que entender que o importante na nossa vida é Deus e o importante na nossa vida é a nossa família. É o seu pai e a sua mãe estar junto de vocês, é nós termos saúde. Às vezes a gente não pode comer aquilo que a gente gostaria de comer, um doce, um chocolate que eu queria comer e eu não posso, minha mãe não pode comprar. Mas que a gente saiba que se você não tem esse doce, se você não tem esse brinquedo, se você não tem essa roupa que você gostaria, se você não tem essa saída para passear com a sua família, se você acha que é ruim, você não sabe como é mais ruim para o seu pai e sua mãe não poder te favorecer isso. Quanto dói em você por não ter isso, porque seu coleguinha tem uma bicicleta e você gostaria de ter aquela bicicleta que você gostaria tanto e você fica triste. Saiba que seu pai e a sua mãe ficam muito mais tristes de não poder te dar essa bicicleta. Porque o coração de um pai e de uma mãe corta quando o filho quer uma coisa e não pode proporcionar. Então que nós possamos compreender nosso papai e nossa mamãe quando eles não puderem nos favorecer em presentes, em roupas, em comidas gostosas, que nós possamos agradecer nosso papai e nossa mamãe se eles colocarem o pão, o leite, se o que tiver em casa para comer, para vestir, para brincar, que nós possamos agradecer. Mãe, muito obrigada por isso. Pai, muito obrigada por isso. E em especial, agradecer a Deus. Deus, muito obrigada porque eu tenho isso. Quando Jesus deu seu último suspiro, o sol escureceu. Houve um terremoto e alguns mortos ressuscitaram. Só então os soldados e a multidão reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. O sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados, mesmo sofrendo torturas e dores, sendo insultado e passando pela vergonha da cruz. Jesus suportou tudo por amor. A morte de Jesus foi a demonstração do amor de Deus pelo homem. A nossa canção fala muito bem sobre este amor. Um amor tão grande que deu sua vida por nós.
que morreu por nós. Que nós possamos ser gratos cada dia por tão grande prova de amor para conosco. Obrigada, Jesus, por esse amor tão grande. Obrigada. Encerrando a nossa lição, Jesus morreu na cruz por amor ao homem pecador. Ele foi castigado no nosso lugar. Seu sacrifício apagou todos os nossos pecados, nos possibilitando ter a vida eterna e comunhão com o Pai. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Ele não teria nos libertado da condenação ao inferno. E Ele morreu, e agora nós temos livre acesso. O véu foi rasgado do alto a baixo, e nós temos livre acesso ao nosso Deus. E tudo foi por um só motivo: por nos amar. Esse amor é tão grande. Sintam o amor de Deus nesta manhã. Sintam a presença de Deus nesta manhã, porque Ele nos ama. Jesus nos ama e o Espírito Santo que vive em nós nos ama, porque nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Sempre temos a presença do Espírito Santo que vive e reina em nós. Vamos fazer a nossa oração para terminar a nossa aula. Bondoso Pai, querido e amado, em nome do Senhor Jesus te agradecemos por este amor tão grande, esse amor incondicional, esse amor que rompeu todas as barreiras, por amor a nós, à humanidade. Jesus, obrigada, porque nós não somos salvos por merecimento, mas pela graça. Obrigada por nos amar. Obrigada porque a sua prova de amor é maior do que qualquer prova de amor que a gente possa ter tido nesta vida. Um amor maior do que morrer por outra pessoa. E Jesus morreu por toda a humanidade. Obrigada. Pai, visita cada lar. Visita cada casa, sonda os corações, realiza o desejo de cada coração, Senhor. Senhor, visita cada celeiro, seja farto, abençoe, Senhor, abençoe a cada casa, multiplique, Senhor, o alimento, multiplique, Senhor, o amor, multiplique, Senhor, a paciência, multiplique, Senhor, o companheirismo, multiplique em cada vida a fé, o amor e o perdão. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros servos do Senhor. É assim que nós oramos, crendo no poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Jesus Cristo.